Bem-vindos ao nosso curso bíblico. Estamos na nossa 13ª aula. Nessa aula, então, nós vamos ver a fidelidade histórica dos evangelhos, encerrando assim nossa introdução à Bíblia e depois, então, vamos iniciar o nosso estudo sobre o Evangelho segundo São Mateus. Muito se tem perguntado se os evangelhos resultantes de tal processo são o eco fiel da verdade histórica. Há quem diga que ao passar de instância a instância, antes de ser redigida de modo definitivo, a mensagem foi deturpada. Em resposta, ponderemos: a mensagem de Jesus Cristo não se propagou a esmo ou sem acompanhamento dos apóstolos. Lembremos-nos, por exemplo, de que quando os apóstolos souberam em Jerusalém que a Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram a Pedro e João para lá, a fim de formar a comunidade respectiva. Pedro viajava por toda a parte na terra de Israel, a fim de atender às necessidades dos cristãos. São Paulo mantinha intercâmbio com as comunidades da Ásia, da Grécia e de Roma, recebendo mensageiros e enviando cartas às mesmas, como se depreende do seu epistolário. O mesmo se diga a respeito de outros apóstolos cujos escritos atestam o zelo pela conservação íntegra da doutrina de Jesus Cristo. São Mateus, São João, São Judas, São Tiago. Vejam-se também Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 27 a 29. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 14. Textos que mostram o contato constante de novas comunidades com a Igreja Mãe de Jerusalém. Os apóstolos tinham consciência de lidar com uma tradição santa e intocável. Por isso dizia São Paulo aos Coríntios, a propósito da ressurreição e da Eucaristia: eu vos transmiti aquilo que eu mesmo recebi. O evangelho que ele pregava aos gentios fora autenticado pelos grandes apóstolos de Jerusalém. Em consequência, os tessalonicenses eram exortados a manter a tradição recebida e a afastar-se de quem não a seguisse. Antes de morrer, o apóstolo recomenda a Timóteo que transmita o depósito santo a homens de confiança que sejam capazes de o passar a outros. É dever, então, fundamental dos ministros de Cristo que eles sejam fiéis. Não há dúvida, na igreja nascente houve tentativas de deteriorar a mensagem evangélica. São Paulo se refere a fábulas, erros gnósticos, dualistas, docetistas, que ele compreendia sob a palavra grega mitos, e cuidou fortemente de que tais mitos não se mesclassem com a autêntica doutrina de Cristo chamada Logos, a palavra da salvação, da verdade de Deus, da vida. Observemos como São Paulo tem consciência de que mitos não fazem parte da mensagem evangélica e por isso devem ser banidos da pregação. Ele vai falar isso em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, São Paulo a Tito, 1º capítulo, versículo 14, e 2 Pedro, 1º capítulo, versículo 16, donde se vê que não se deve admitir tenha sido a mensagem cristã penetrada por mitos e confundida com eles. Os muitos erros e desvios ocorridos na pregação da mensagem cristã dos primeiros séculos foram recolhidos na chamada literatura apócrifa, cujo estilo é evidentemente imaginoso e fictício. A igreja teve a assistência do Espírito Santo para discernir claramente o autêntico e o não autêntico no caudal de doutrinas propostas aos cristãos dos primeiros decênios. Os mitos todos têm estilo vago do ponto de vista da cronologia e da topografia. Não podem propor quadro geográfico e histórico preciso. É o que os isenta de controle. Ora, dá-se o contrário nos evangelhos, como se verá. A topografia da Palestina é por estes minuciosamente mencionada. Também a cronologia é assaz e exata, como se depreende das menções de César Augusto, Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe, Lisânias.
Nenhum criador de mitos teria inventado o mito do Evangelho, cujos traços são desafiadores e exigentes para a mente humana. A mensagem de Deus feito homem e mais crucificado era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A promessa de ressurreição ou de reunião da alma com o corpo era contrária ao pensamento grego, que acreditava na reencarnação. A moral cristã, que valorizava a mulher, a criança mesmo indesejada, a família, o trabalho manual, o escravo, a estrita monogamia, só podia encontrar oposição da parte da filosofia greco-romana, donde se vê que a mensagem do Evangelho é de origem divina e não pode ter sido produto do ficcionismo de judeus ou de pagãos da antiguidade. Estes dados sumários nos preparam então para entrar no estudo de cada evangelho particular. Na nossa próxima aula, então, vamos começar a estudar o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.